Nesse vídeo nós vamos dar continuidade, né, de onde paramos do anterior. Essa lei é uma lei importante, ela é cobrada em vários concursos e nós estamos estudando artigo a artigo de uma forma tranquila, né, sem desespero, sem correria, para que você consiga fechar essas questões em sua prova de concurso ou na sua prova para o conselheiro tutelar, tá bom? Pessoal, me esqueci de um inciso. Inciso 11. A assistência psicológica à gestante, à parturiente e à puérpera deve ser indicada após avaliação do profissional de saúde no pré-natal e no puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico. Incluído pela Lei nº 14.721, de 2023. Artigo 8A, 8º A. Fica instituída a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Essa aqui foi uma inclusão de 2019. Essa Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência, ela se dá na semana que incluir o 1º de fevereiro. Então, a depender de quando acontecer, ela vai ser iniciada bem ali no comecinho do ano. Incluir o dia 1º de fevereiro é essa semana, tá? Então, ela vai ter políticas públicas preventivas, educativas que busquem a redução da incidência da gravidez na adolescência, tá? Esse parágrafo ele vai se repetir também na LDB. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Então, para os adolescentes, né? Tanto mocinhas quanto rapazes. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas às medidas privativas de liberdade. Então aqui é uma proteção à amamentação, tá? Tanto o poder público quanto os empregadores. Então quem emprega, né, pessoas tem que garantir que a mãe possa, né, dar de mamar ao seu filho. Parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. É uma inclusão de 2016. Então aqui vai dizer quem vai, né, criar essas políticas e quem vai executar. No caso aqui são os profissionais das unidades primárias de saúde. Na minha região chama UBS. Parágrafo 2º. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Então sempre que houver um leito neonatal, é necessário ter um banco de leite humano, evidentemente para que essa criança que está ali internada possa receber o aleitamento materno, no caso aqui de leite humano doado, né? Que às vezes não é possível a própria mãe dar o seu leite para a criança porque a criança está entubada, enfim, pode ter problemas decorrentes disso. Então há o banco, essa mãe faz a doação para o banco e o banco acaba alimentando essa criança sempre que possível com esse leite. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e privados, são obrigados a... Então aqui quais são as obrigações dos hospitais, e tanto públicos quanto privados? Manter registros das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos ainda, o seu prontuário ainda está lá no hospital, né, onde você nasceu. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar, né, e digital, e da sua impressão da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela unidade administrativa competente. Então, é obrigação identificar a criança e a mãe.
tanto pela digital, né, no caso, ou pela plantinha, né, do pezinho da criança. E também pode ter outras formas. O hospital onde meus filhos nasceram, havia todo um controle de pulseiras, adesivos, prontuário. No próprio nascimento, eles faziam essa identificação na nossa frente, enfim. Tinha todo um procedimento burocrático para evitar, né, a troca de bebês. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Então aqui tem que fazer, junto a essa criança, exames para verificar se ela está bem, se o metabolismo dela está em ordem, está dentro da normalidade, e também prestar orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, né? Então, fornecer uma declaração sobre o nascimento, o que aconteceu durante esse parto, e também o desenvolvimento do neonato, né, da criança recém-nascida. É importante porque se os pais identificarem, né, ou desconfiarem de um erro médico, enfim, ele pode tomar essas medidas. Manter alojamento conjunto, possibilitando o neonato a permanência junto à mãe, né? A criança não vai ficar separada da mãe, a não ser que tenha uma necessidade muito grande para que isso ocorra, né? Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações tanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então vai prestar um atendimento à amamentação, verificando se ela está com uma boa pega, se a criança está sugando da forma correta, se está ganhando peso, enquanto ela permanecer no hospital, né? No saúde do hospital, essa obrigação do hospital cessa, evidentemente. Uau, acabei pulando um inciso. 7ª, desenvolver atividades de educação, de conscientização e de esclarecimentos a respeito da saúde mental da mulher no período da gravidez e do puerpério, incluído pela Lei nº 14.721, de 2023. Essa inclusão é importante uma vez que define em lei a necessidade de acolhimento emocional da mulher. Parágrafo 1º. Os testes para rastreamento de doenças do recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, na forma da regulamentação elaborada pelo Ministério da Saúde, com implementação de forma escalonada, de acordo com a seguinte ordem de progressão. Então, como que isso vai acontecer, né? Esses testes de rastreamento? É uma inclusão de 2021, uma inclusão nova. Primeira etapa. Fenilcetonúria e outras hiperfenilalanínemias. B. Hipotireoidismo congênito. Então aqui nós temos essas duas condições. Depois nós temos as doenças... C. Doença falciforme e outras hemoglobinopatias. D. Fibrose cística. I. Hiperplasia adrenal congênita. F. Deficiência de biotinidase. G. Toxoplasmose congênita. Segunda etapa 2. A. Galactosemias. B. Aminoacidopatias. C. Distúrbios do ciclo da ureia. D. Distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos. Terceira etapa 3. Doenças lisossômicas. Quarta etapa 4. Imunodeficiências primárias. V. Etapa 5. Atrofia muscular espinhal. Então veja, aqui tem todas essas etapas, né? Vocês viram que são coisas bem específicas. É necessário que você volte, dê uma lida, mas principalmente se você for da área da saúde. Se você for para fazer concurso para professor, área da segurança, acho difícil cair qualquer coisa disso aqui. Mas é bom ler, né? Porque a gente não conhece as bancas, né? Elas são meio problemáticas às vezes, tá bom? Então é uma forma de proteger as crianças e garantir
o rastreamento de doenças, tá? Que antes não havia essa previsão legal. Segundo a delimitação de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho, no âmbito do PNTN, será revisada periodicamente, com base em evidências científicas, considerados os benefícios do rastreamento, do diagnóstico e do tratamento precoce, priorizando as doenças com maior prevalência no país. Com protocolo de tratamento aprovado e com tratamento incorporado no Sistema Único de Saúde. Então veja, aqui essas etapas, né, que foram ditas podem ser modificadas quando o sistema de saúde achar necessário, visando buscar atendimento principalmente aquelas doenças que mais ocorrem no nosso país. Tá? Então podem ser que elas sejam alteradas. Terceiro, o rol de doenças constante do primeiro deste artigo poderá ser expandido pelo poder público com base nos critérios estabelecidos no segundo deste artigo. Então aqui, caso seja necessário, né, o poder público pode expandir isso, não precisa mudar a lei para expandir esse rastreamento de doenças. Esse rastreamento de doenças, gente, são exames, né? É o exame do pezinho. Então veja, tudo aquilo que for ser tratado por esse sistema de rastreamento pode ser modificado, né? A depender da prevalência das doenças, se essas doenças já foram erradicadas, se não tem grande acometimento na sociedade, o sistema o exame do pezinho ele não vai ser necessariamente esses, pode acontecer mudanças, tá? Sempre que houver necessidade, pode ampliar os exames que serão rastreados no exame do pezinho, né? Na rede particular é possível fazer um exame do pezinho bem ampliado, né? Então aqui é uma busca por proteger as nossas crianças e garantir que elas tenham um mínimo, né, de proteção antecipada. Por quê? Por que essa proteção? Porque quando você faz o exame do pezinho e diagnostica essas doenças de forma antecipada, você pode, né, ter curas ou um tratamento mais eficiente, né? Durante o atendimento pré-natal e de puerpério imediato, os profissionais de saúde devem informar a gestante e os acompanhantes sobre a importância do teste do pezinho e sobre as eventuais diferenças existentes entre as modalidades oferecidas pelo Sistema Único de Saúde e da rede privada de saúde, né? Foi o que eu disse. Então, o SUS vai oferecer um rol determinado e o sistema de saúde outro, tá? A privada vai dar mais opções, então tem que dizer dessa diferença, tá? É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação à saúde. Aí como que isso vai ser assegurado, né? Essa linha de cuidado à saúde da criança e do adolescente pelo SUS. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. 2. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente aquelas que necessitem atendimento, órteses e próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, que incumbe ao poder público fornecer o que for necessário para essa criança ter uma vida, né, mais tranquila e com maior inclusão. Se ela tem um problema de audição, aparelhos, se ela tem um membro amputado, que dê uma prótese para ela, enfim, esse tipo de coisa. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, os profissionais, né, que cuidam diretamente dessas crianças na primeira infância devem receber essa formação específica, né, para conseguir enxergar, visualizar, identificar sinais de risco para o desenvolvimento psíquico dessas crianças e adolescentes. 12. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde
Inclusive, as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de crianças ou adolescentes. Então, a criança ou adolescente está internado, está numa situação que é necessária a sua permanência no hospital, mesmo em terapia intensiva, mesmo em unidades neonatais, um dos pais, aqui não somos dois, né? Um dos pais tem o direito de permanecer ali permanentemente com essa criança, né? Proporcionando a sua permanência em tempo integral, tá? Não é só no horário de visita, não. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, sempre que você tiver uma suspeita ou confirmação, tá? Suspeita ou confirmação de uma ação, né, que seja ligada a castigo físico, tratamento cruel ou degradante, você é obrigado a comunicar ao Conselho Tutelar. E como que faz isso? Né? Se você for o superior hierárquico, você faz isso diretamente. Se você for você faz essa comunicação ao seu superior, tá? E ele que se responsabilize para fazer essa comunicação, tá? Então você precisa ver qual é a sua condição. O professor, por exemplo, vai comunicar à direção escolar e a direção escolar vai fazer essa diligência, tá? As gestantes ou mães que se manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção são obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Então, a criança, a mãe que desejar entregar a filha à adoção, ela vai ser obrigatoriamente encaminhada. Então, você não pode fazer uma lavagem cerebral para aquela mãe ficar com a criança, se você trabalha no hospital, por exemplo. Você vai encaminhá-la à Justiça da Infância e da Juventude, tá? Sem nenhum tipo de constrangimento, porque isso também pode te incorrer em uma punição após, tá? Então tome cuidado. Os serviços de saúde, em suas diferentes pontas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CRAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projetos terapêuticos singular que inclua prevenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Então, quando se trata de proteção contra a violência infantil, né, contra a violência que acontece contra as nossas crianças, a primeira infância é a mais protegida. Então, tem que dar máxima prioridade no atendimento das crianças na primeira infância. Por quê? Porque é um momento mais frágil, né? Um adolescente já consegue falar, se defender em muitos casos. Então, ele pode, né, tem uma chance maior de não sofrer com esses casos. Mas um bebezinho, uma criancinha de 2, 3 anos, né, vai ser extremamente vulnerável. Então tem que haver uma política pública direcionada especificamente para o atendimento dessa faixa etária. Tá? Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetem a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Então, é uma busca aqui de proteger o dia a dia da criança, né? Que ela tenha uma assistência médica, odontológica, né? E também a campanhas de educação sanitária, né? Tomar banho, higiene pessoal, enfim. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Tá? É obrigatório, você não tem escolha. Né? Tem que vacinar os seus filhos caso haja uma recomendação pelas autoridades sanitárias. Tá? É assim que diz a lei. Artigo 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, na forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Tá? Então, também vai ter uma proteção pelo Sistema Único de Saúde, a atenção à saúde bucal de crianças e gestantes. A atenção odontológica à criança terá função educativa, preventiva e será
prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio do aconselhamento pré-natal. Posteriormente, no 6º e no 12º anos de vida, com orientação sobre saúde bucal. Então aqui fala como que essa saúde odontológica ela vai ser ofertada, né, a essas crianças. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida no Sistema Único de Saúde. Parágrafo 5º. É obrigatório a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou de outro instrumento construtivo com finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Então, é obrigatório, né, uma aplicação em todas as crianças que estão ali na sua consulta pediátrica de rotina, né, se tem algum risco ao seu desenvolvimento psíquico, tá? Então aqui é uma obrigação para todos os médicos. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Foi um videozinho um pouco mais longo, né, que nós conseguimos aí tratar de todo o direito à vida, né, e à saúde, que são direitos públicos fundamentais, que é o capítulo 1, tá? É um capítulo que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção a ele, porque eles são cobrados, principalmente para aqueles que atuam na área da saúde, mas alguns concursos públicos para a área da segurança pública, educação também que cobram. Então, assim, é bom dar uma lida e entender caso você não seja da área da saúde. Se você for da área da saúde, é melhor imprimir, colar na beira da cama e ler toda noite antes de dormir, tá bom? Principalmente porque tem coisas bastante específicas aí, tem muito pano para manga, tem muita questão que pode ser feita aí de uma forma bastante complicadinha, tá bom? Não se esqueça de se inscrever. Até muito breve. Voltamos já.